Local entre Flamengo e Palestino é alterado. Procon entra no circuito. John Textor tem pedido negado. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, na humildade, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscreva, não nos seguem, passe a nos seguir, acione o sino para todos os vídeos e continuem compartilhando os nossos conteúdos. Vocês têm nos ajudado muito e tudo isso para vocês é de graça e vocês continuam sendo informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos para as notícias. Rapaz, tudo embolado no grupo Grupo do Flamengo na Libertadores da América. Por incrível que pareça, o Palestino ganhou ontem de 3-1 dos Milionários da Colômbia. Palestino do Chile, que é o próximo adversário do Flamengo. Agora está tudo embolado aí no grupo do Flamengo. Rapaz, olha só o que acontece. O Palestino que o Flamengo ganhou aqui no Maracanã de 2-0, no sufoco, empatou com os Milionários em 1-1 e vai o Milionários e perde para o Palestino. O Flamengo continua em segundo colocado aí, mas agora vem o Palestino com 1 ponto atrás do Flamengo e os Milionários passou a ser o último colocado. Liderando o grupo do Flamengo vem o Bolívar com 9 pontos. Então tá assim, Bolívar, 9 pontos, é o líder. Flamengo é o vice-líder com 4 pontos. Em terceiro vem o Palestino e em quarto vem o Milionários. Puxando o gancho aqui da Libertadores da América, né? Local onde seria o Palestino e Flamengo foi alterado. Flamengo e Palestino irão jogar em Coquimbo, que fica a 461 quilômetros de Santiago do Chile. O Flamengo vai ter que mudar toda a sua logística, ou seja, essa alteração em parte não foi muito boa para o Flamengo. O Flamengo que vem tendo uma maratona de jogos, os jogadores do Flamengo vêm sentindo, a ciência aí tem feito que os jogadores sejam poupados, seja poupado o time inteiro, e isso aí vai atrapalhar muito o Flamengo. Só que é o seguinte, parou esse negócio de poupar jogadores, parou esse negócio de pensar em ciência, tem que trocar de matéria, tem que trocar a ciência pela matemática agora. O Flamengo precisa pontuar, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. Esse é o período que o Flamengo tem que procurar fazer a maior pontuação possível, porque vai perder muitos jogadores. Vai perder muitos jogadores aí para a Copa América. O Flamengo vai ficar 9 rodadas no Campeonato Brasileiro sem seus principais jogadores. Eu já não sei nem mais quem são os principais jogadores do Flamengo, porque são tantos jogadores sendo poupados que eu não sei quem é titular, quem é reserva, porque tá igual na época de Jorge Sampaoli. Cada jogo era um time diferente. Está praticamente dessa maneira, né? Continuando aqui, ó, por conta das más condições do gramado do estádio de La Cisterna, em Santiago, o Palestino não poderá mandar a partida contra o Flamengo no dia 7 de maio em sua casa. Dessa forma, a Conmebol confirmou que o confronto será no estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo. A cidade fica a 461 quilômetros de Santiago, capital chilena. Por ficar localizado em uma cidade litorânea, Coquimbo conta aí com o famoso porto, né? E assim, quando o estádio foi construído, chegou-se à decisão de que teria o formato de um navio. Além disso, a cidade conta com a tradição de piratas. E os torcedores de Coquimbo Unido, aliás, chamam-se de piratas. Isso aí é só uma curiosidadezinha sobre o local. O Flamengo vai ter que fazer um novo planejamento com relação à sua logística mediante a troca de local, né? 400, quase 500 quilômetros. A cidade conta com um pequeno aeroporto que nós não sabemos se pode chegar voos internacionais, nós não sabemos como será a logística que o Flamengo fará para esse jogo. Assim que eu tiver uma posição, eu trarei para vocês, né? Então, continuando aqui, ainda falando sobre Libertadores, falando Copa do Brasil, daqui a pouco a gente entra no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo, antes desse jogo aí em Coquimbo, né, terá o jogo com o Botafogo, terá o jogo com o Amazonas,
Bragantino, e só depois irá jogar contra o Palestino lá em Coquimbo, né? E puxando aqui o gancho para falar sobre a Copa do Brasil contra o Amazonas, o Procon da Amazônia notificou o Amazonas Futebol Clube por cobrar preços abusivos nos ingressos para o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, com valores até R$ 1.500. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa da Amazonas também solicitou esclarecimentos sobre os preços e a distribuição de ingressos com descontos. Parabéns, Procon, e que isso aí não acabe em pizza. Igual teve um jogo do Flamengo no Nordeste, que foram cobrados preços abusivos, o Procon acionou o clube, que eu não lembro no momento qual foi, e não deu em nada. Continuou os preços sendo cobrados de maneira astronômica, né? Espero que dessa vez o Procon bata firme e que os responsáveis aí venham explicar e que esses preços venham a ser preços populares, que nem o Flamengo está praticando no primeiro jogo aqui no Maracanã. Parabéns à diretoria do Flamengo, tem ingressos aí até R$ 20 para esse jogo contra o Amazonas pela Copa do Brasil, né? Agora voltando aqui para o Campeonato Brasileiro, vamos falar de Botafogo. O dono da SAF do Botafogo emitiu um ofício, como eu trouxe no vídeo de ontem, para a CBF, para retirar Rafael Claus da arbitragem desse jogo, que será realizado domingo às 11 horas da manhã no Maracanã. A CBF negou aí a John Textor esse pedido. Então, mudando aqui de assunto, venda de jogador. Flamengo surpreende e prepara a venda de Wesley para trazer reforço de peso. Matéria do portal Somos Fanático por Luiz Henrique, né? O Flamengo aí já há algumas semanas havia decidido que iria vender alguns jovens do seu elenco na abertura da próxima janela de transferência. Assim, jogadores como Matheus Gonçalves, Lohan e Wesley logo passaram a ser cotados para deixar o mais querido em julho durante a abertura da janela. Entretanto, aí a tendência é que seja o Wesley o nome a ser negociado pela diretoria rubro-negra, já que nos bastidores decidiu acelerar o processo. Com a saída do jovem, o Mengão aí espera abrir espaço para a chegada de um novo lateral. O Wesley aí, que foi muito criticado no jogo do Flamengo contra o Bolívar, né? Pô, cara, o que acontece? Tá jogando mal sim, muito mal. Porém, o garoto estava vindo aí há 2 meses em inatividade, né? Ele não vem jogando bem aqui no nível do mar, quiçá lá a 3.640 metros acima do nível do mar, né? Então, sendo assim, cara, eu acho que pegaram no pé dele por coisas que aconteceram anteriormente, porque esse jogo contra o Bolívar não serve de parâmetro. Um dos melhores jogadores em campo, que foi aí o Matias Vinha, foi o que saiu mais cansado, saiu extenuado. Teve um lance ali que ele saiu com bola e tudo pela lateral, que ele não conseguiu alcançar. Então, Flamengo aí, segundo o portal Somos Fanático, pretende vender o Wesley na próxima janela de transferência e contratar um novo lateral direito, um lateral direito experiente, coisa que nós torcedores já vínhamos pedindo desde o ano passado, né? Então, mudando aqui de assunto, meus queridos e minhas queridas, não é só John Textor que anda irritado com a CBF não, né? Os clubes brasileiros que participam da Copa Sul-Americana e participam da Libertadores da América estão reclamando porque a CBF não repassou o dinheiro da Comebol das referidas partidas que eu acabei de citar, né? Ou seja, a CBF cheia de problemas. Edinaldo Rodrigues sendo investigado, John Textor pressionando a CBF por causa de arbitragem e agora os clubes aí estão querendo o seu dinheiro. A Comebol já repassou esse dinheiro para a CBF e a CBF tem que fazer o repasse para os clubes. Com relação a Flamengo, Palmeiras e alguns outros clubes aí que passam das competições da Comebol, tá tranquilo. Por que tá tranquilo? Porque eles são clubes que têm uma boa saúde financeira. Então, assim, podem fazer a sua locomoção de maneira tranquila e depois receber esse dinheiro. Mas tem clubes aí pequenos, né, que precisam exclusivamente desse dinheiro para poder traçar a sua logística, transporte de seus jogadores e outras coisas a mais.
estádios e etc e tal. Então, assim, a CBF não repassou esse dinheiro ainda e os clubes então estão aí irritadíssimos com a dona CBF, né? Sobre o jogo Flamengo e Botafogo, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada, ou seja, a torcida do Flamengo promete lotar o Maracanã para que o Flamengo empurrar o time para que consiga conquistar esses 3 pontos importantíssimos sobre o Botafogo. Vencendo do Botafogo, nós sabemos aí que terá o famoso chororô, né? Então, mudando aqui de assunto, os dirigentes do Flamengo estão revoltados com a torcida rubro-negra. Por que, PQD? Porque a torcida rubro-negra está fazendo críticas ao técnico Adenor Batistite. Aqui, ó. A direção do Flamengo se revolta com reclamações de torcedores e tenta proteger Tite das críticas por poupar jogadores e pela declaração de um clube que vai definir a prioridade para 2024. Para mim, prioridade, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Para mim, antes da derrota para o Bolívar, Marcos Braz fez questão de chamar a responsabilidade e afirmar para a imprensa que a decisão de poupar também partiu da diretoria. Cara, essa é a matéria da Raíssa Simplício. Quem tem que estar revoltado não é a diretoria do Flamengo. Quem tem que estar revoltado somos nós, torcedores. Nós é que servimos de chacota. Nós é que lotamos estádios. Nós é que fazemos o Flamengo ter essa grande repercussão no cenário nacional e internacional. Nós é que fazemos o Flamengo ter todos esses patrocínios. Por quê? A marca do Flamengo é grande, porque a sua torcida é imensa. Quanto maior a torcida, mais patrocínio o clube tem, mais divisa ele vai receber, mais receita ele vai ter. Então é isso que acontece por causa do seu maior patrimônio, que é a torcida. Então a torcida tem que estar revoltada sim com as coisas que têm acontecido dentro de campo. Eu canso de falar, eu adoro essa diretoria do Flamengo na parte administrativa, na parte de fazer dinheiro, na parte do marketing, do merchandising, mas quando chega dentro das 4 linhas, é uma porcaria. É uma porcaria. Não adianta, eu não vou passar pano para ninguém, eu não tenho rabo preso com diretoria nenhuma. Eu não passo pano, eu sou torcedor. E eu quero ver sempre o meu time jogando bem, eu quero ver sempre ver o meu time ganhando. Então aqui, quem tem que estar revoltado somos nós, Marcos Braz, Bruno Spindel, Rodolfo Landim, nós. Então, mudando aqui de assunto, Flamengo busca a contratação de atacante do Liverpool, afirma jornalista. Segundo o jornalista Matias Torre, o Flamengo é um dos clubes brasileiros interessado em contar com o serviço do atacante Luciano Rodrigues, de 20 anos. O jogador, que desempenha diferentes funções no setor ofensivo, conquistou o título da Copa do Mundo Sub-20 com a seleção uruguaia no ano passado. Bom, eu vi alguns jogos da seleção uruguaia, né? E esse garoto, ele é muito bom de bola mesmo, tem uma estrela tremenda, tem um bom futebol. Não sei qual a veracidade dessa notícia, eu trouxe aqui a informação do jornalista Matias Torre, né? Então, assim, que o Flamengo está interessado em trazer esse atleta para o Flamengo, Luciano Rodrigues, de apenas 20 anos de idade, né? Vamos ver aí, com o passar do tempo, com esse desenrolar, o que vai acontecer. Bom, a boa notícia é que Léo Pereira se recuperou do quadro viral e deve ser opção para Tite no jogo Flamengo e Botafogo. O Léo Pereira, que nós lembramos aí, apresentou o quadro viral pouco antes da viagem da delegação para a Bolívia. Recuperado do problema, aí o camisa 4 do Flamengo treinou quinta-feira normalmente. Vale ressaltar que os jogadores que não viajaram para enfrentar o Bolívar realizaram atividades na quarta-feira. No entanto, Léo Pereira ficou de fora. Todavia, na quinta-feira, ontem, o zagueiro mostrou melhora e pôde integrar aí o treino supervisionado pelo auxiliar técnico César Sampaio. Além do zagueiro, Arrascaeta, Alan, Pulgar, Pedro, Ayrton Lucas e Varela também marcaram presença no CT Ninho do Urubu, né? Então, isso é uma boa notícia. Os jogadores do Flamengo que viajaram para a Bolívia tiveram folga ontem, hoje eles se reapresentam no CT Ninho do Urubu, já para iniciar os treinos com foco no Botafogo. Treinam hoje,
sexta-feira, e treino amanhã, sábado, né? Para fechar essa matéria, o consórcio Flamengo e Fluminense busca a nota máxima e a eliminação do Vasco em licitação pelo Maracanã. A dupla cita o estatuto da SAF do Vasco como limitação para levar a maioria dos jogos de São Januário para o Maracanã. Né? Lá no estatuto do Vasco da Gama, lá no artigo 17, consta que o Vasco não pode tirar seus jogos 100% de São Januário. Isso aí já diminuiria os números de jogos dele no Maracanã. E a licitação aí pede um número mínimo de jogos e o Vasco da Gama não poderia alcançar. Então o Flamengo pode aí alcançar a nota máxima e ainda, de tabela, eliminar o Vasco da Gama da competição pelo consórcio do Maracanã, né? Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!